A questão que eu quero responder é a seguinte: o suicídio é um pecado sem perdão? Será mesmo que a pessoa que comete o suicídio, ela perde a salvação? Bom, no meu ponto de vista, sim. E eu tenho aqui alguns argumentos que eu quero te apresentar. Em primeiro lugar, a pessoa que comete suicídio, ela está ferindo o quinto mandamento da lei de Deus, que está citado no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, versículo 13, que diz: não matarás. Também está ferindo o mandamento de Jesus Cristo, citado em Lucas 10, 27, que diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, amor próprio. Logo, quem tem o amor próprio não comete o suicídio. Tem um texto na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo de número 15, que diz que aquele que comete o homicídio não terá vida eterna. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que ficarão de fora os homicidas. Os homicidas não entrarão na presença de Deus nos céus. Nós podemos também usar como base para argumentação o texto de Eclesiastes, no capítulo de número 8, e o versículo 8, a primeira parte diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Logo, nós não temos autoridade para tirar a própria vida. Então, do meu ponto de vista, não existe fundamentação bíblica que vai mostrar que alguém que pratica o suicídio está salvo, mas é o contrário disso. Nós temos alguns exemplos bíblicos de homens que cometeram suicídio. Saul é citado lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 10. Saul que foi um rei que se desviou da presença de Deus e cometeu suicídio, deu fim à sua vida. Nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, citado lá em Mateus, capítulo de número 27, que se enforcou, cometeu suicídio. Nós temos o exemplo de Aitofel, lá em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 23. E também nós temos o exemplo de Zirari, que está citado lá em 1 Reis, no capítulo de número 16. Alguns também vão apresentar, e no meu ponto de vista é questionável, mas alguns vão apresentar Sansão, que é citado lá em Juízes, no capítulo 16, como um homem que derrubou o templo de Dagon, estando cego dos seus 2 olhos, para se vingar dos filisteus. E a história vai dizer que ele pede para que Deus lhe dê forças novamente, para que ele pudesse se vingar pelos seus olhos. E aconteceu exatamente isso. Ele derruba as colunas do templo de Dagon e todos morreram, todos os filisteus. Mas ele também, como efeito colateral do seu ato, também morre. Será que ele morreu de forma suicida ou ele foi um mártir? Até porque Sansão, ele é citado lá aos Hebreus, no capítulo 11, como um dos heróis da fé. O que eu posso dizer é que, no meu ponto de vista, é muito mais provável que ele morreu por uma causa. Como um mártir, ele morre por uma causa. E não cometeu suicídio. Porque nós sabemos que o suicídio é a fuga da dor da alma. A pessoa, quando está com uma dor na alma, ela quer sanar essa dor. Em muitos casos, ela acaba cometendo suicídio. Não existe nenhum exemplo bíblico de algum homem de Deus que cometeu suicídio estando na presença de Deus. Nós temos exemplo de homens que ficaram sem esperança e ficaram angustiados a tal ponto de pedirem a morte. Vamos lá. Nós temos Moisés, nós temos o profeta Elias e nós temos o profeta Jonas. Mas foram homens que em nenhum momento eles pensaram em cometer o suicídio. Pediram a morte, mas não cometeram o suicídio. Nós temos no Novo Testamento Jesus Cristo muito angustiado. Os apóstolos passando por grandes perseguições e angústias, mas em nenhum momento eles pensaram em cometer o suicídio. A Bíblia não mostra eles com pensamentos suicidas. O que eu posso dizer para você, que talvez está passando por um momento de conflito espiritual, a sua alma está angustiada, talvez na tua mente tenha passado
pensamentos para cometer o suicídio. O que eu quero dizer para você é, primeiro, o suicídio sim é um pecado gravíssimo. 2, ele pode comprometer a tua salvação. Eu não digo aquela pessoa que de repente vai tentar o suicídio e se envenena e de repente ela tem horas ou minutos ou horas para se arrepender, para pedir perdão. E essa pessoa, eu acredito que ela pode ser salva porque não existe um pecador que Deus não possa perdoar. Mas imagina aquela pessoa que comete o suicídio de forma rápida, imediata. De repente a pessoa pega uma arma e dispara e não tem tempo. Sim, essa pessoa perdeu a salvação do meu ponto de vista. Então, a pessoa que comete suicídio, ela está colocando a sua salvação em risco. Ela sim pode perder a salvação. Muito provável que vai perder a salvação. O que eu te aconselho, busque ajuda em Deus. Persevere até o fim, Mateus capítulo 24. Busque alívio da sua alma em Jesus Cristo. Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Busque ajuda do seu pastor. Busque ajuda de um profissional da área, alguém da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra. Mas não deixe que esses pensamentos tomem conta da tua vida. A pessoa que comete suicídio é aquela pessoa que chegou no último nível. Ela não consegue enxergar saídas para a tua vida. E eu estou aqui para dizer para você que Jesus, ele é a saída. Ele pode te ajudar e ele vai te ajudar. Um pecado sem arrependimento é um pecado, sim, que leva à morte eterna. O salário do pecado é a morte. E é por isso que eu digo que a pessoa que comete o pecado do suicídio, sim, ela perde a salvação. Busque forças em Deus. Se você conhece alguém que está passando por um processo difícil como esse, com pensamentos de cometer o suicídio, seja amigo, estenda a mão, ajude essa pessoa, não deixe essa pessoa cometer algo tão sério, tão grave como isso. Que Deus nos abençoe.